percebamos dos 28 capítulos que contém o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro, todos os itens são colocados de forma concatenada, pedagógica, vai desenvolvendo o raciocínio. A gente só consegue perceber isso quando nós debruçamos no Evangelho. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, na reunião pública talvez a gente não perceba, porque os temas ficam fragmentados, e às vezes a vertente que um expositor coloca, distancia um pouquinho. Mas quando a gente vai estudar o Evangelho em grupo ou em casa, a gente percebe que o codificador, o organizador da doutrina espírita, colocou de forma que a gente desenvolvesse um raciocínio a entender a base primeiro para partir para outros. Exemplo, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não sabe a sua mão esquerda o que dê a sua mão direita. E ele não está falando de caridade. E ele vai iniciar falando: eu não vim destruir a lei no primeiro, e vai movimentando, chega no 13, ele está falando de prática do bem, ele não está falando de caridade, não. Mas o 15, que está quase que no meio do Evangelho, é praticamente o lema, a bandeira da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Entre eles aí tem o 14, é por óbvio, entre o 13 e o 15 tem o 14. E o 14 é o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec coloca assim: se você não honra a sua ancestralidade, se você não tem sintonia com quem vem na frente, abrindo, fazendo picada em mata virgem para te entregar agora um caminho pavimentado, você não faz caridade no 15, não. Entenderam, gente? Como que é concatenado, como que o raciocínio vai. E aí nós estamos lá no 25: buscar e acharei. Vou ler um pedacinho aqui, só a guisa de introdução mesmo, porque é um trecho do Evangelho de Jesus narrado por Levi, Mateus, Pedi e se vos dará, batei e achareis. Buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-vos-á. É a afirmação. Se você bater a porta, vai abrir. O capítulo é buscar e acharei. Exige um movimento seu. Está ficando claro isso aí? Exige um movimento seu. Isso é imperativo. Isso é lei divina. Exige. E continua assim: qual o homem dentre vós quer dar uma pedra ao filho que ele pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? As palavras são narrativas de espíritos católicos que desencarnaram e que eram católicos. Então você vai ver essas palavras aqui, de seu Pai que está no céu, que na verdade a gente sabe que não tem isso. Nós vamos dessa forma: vós sois maus, mas a gente precisa tirar o espírito da letra. E esse é o primeiro capítulo, só para a gente entender. Primeiro esse movimento, agora o nosso: observar os pássaros do céu. Aliás, tudo é nosso, o Evangelho é um só. Vou lá para o fundinho dele. A Eliana já leu o início aqui, aí eu vou no finalzinho dele. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim, pois, não vos ponhais inquietos, que é a proposta que a Eliana estava nos ensinando aqui. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. E vai dizer assim: a cada dia basta seu mal. Não fique inquieto, não fique
ansioso. Então, está falando assim: a cada dia basta seu mal, vai com calma, é sem ansiedade. Não é o caso seus aqui, não tem ninguém ansioso aqui, né, gente? É o chamado mal do século, né? Está falando é isso: não fique inquieto, não fique ansioso, porque a cada dia basta seu mal ou seu trabalho, em algumas traduções. Pegando o início do capítulo e o nosso tema, olha o que a gente percebe, gente, que o capítulo é buscar e acharei. Está falando do movimento, para a gente movimentar. Está falando de lei. Está falando assim: se você quer alguma coisa, vai atrás, movimenta, que a coisa vai acontecer. Não é bem isso que dá para entender? Está falando de lei, lei de trabalho. Isso é lei divina. Está na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Uma das leis que estão lá é lei de trabalho. Não o trabalho como nós imaginamos. A gente pensa assim: lei de trabalho, então todo mundo tem que trabalhar para receber ali uma chamada mais-valia, né? Você recebe ali, você troca a sua energia por uma moeda para você se alimentar, para vestir. Não está falando desse trabalho, não. Esse é um sentido estricto. Está falando de um trabalho no sentido lato. Tanto que Kardec pergunta para os espíritos o que seria trabalho. Os espíritos respondem assim, resumindo, né? Que trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Então, todo movimento do ser em evolução, na utilidade, ele está trabalhando. Então, por exemplo, agora, se nós estivermos sintonizados, buscando entender o Evangelho, vibrando bem em sintonia, nós estamos no movimento de trabalho. Nós estamos trabalhando. Então, nós não vamos entender trabalho só como trabalho remunerado, não. Porque quando fala trabalho, a gente pensa isso. E Jesus fala: buscar e achareis. Movimenta. Movimento é seu. Batei e abri-se-vos-á. Olha só, falando de lei mesmo, de lei divina, que o Espírito Emmanuel divide isso aí no capítulo chamado Trabalho, na obra Pensamento e Vida. Ele fala do trabalho-ação e do trabalho-serviço. E dizer que o trabalho-ação modifica o ambiente. É esse trabalho que você faz, que você troca a sua energia por alguém, que alguém vai te remunerar. É uma troca de energia. Você dá a sua energia e recebe de volta uma remuneração para você comprar algumas coisas que dão energia também, ou pagar alguém com aquela energia que você recebeu. Esse é o trabalho-ação. E o Espírito Emmanuel fala assim: esse é importante. Ele transforma o ambiente todo, que é isso que faz evolução material. Mas vai dizer ele que o trabalho-serviço transforma o homem, transforma o ser humano, o trabalho-serviço, e vai diferenciar isso com o trabalho-serviço os outros 1000 passos que a gente caminha. Quando Jesus fala assim: quando te obrigares a caminhar 1000 passos, caminhe com ele outros 1000. O 1000 passos é a obrigação, o 1000 passos é da lei. Não diz na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, na Gênesis, que vai falar assim: você vai com o suor do próprio rosto, você vai tirar o sustento, não é assim? O trabalho, inclusive, dá uma conotação para nós de algo que é pesado, tanto que a gente fala assim: eu vou ralar, não é assim? Eu vou ralar. Então dá uma conotação de peso. Aí parece que o trabalho, dentro da metáfora da própria Gênese, né? Da metáfora de Adão e Eva, na verdade da raça adâmica, né? Que alguém foi expulso do paraíso porque traiu e agora vai ter que trabalhar. Não é assim, gente? Aliás, a própria etimologia da palavra é o tripalho, que era um instrumento de tortura, né? E depois o cangaço que punha no animal para poder arar e arrastar a coisa. Então já vem em nós que seria bom se a gente não trabalhar. Aliás, no Brasil colônia era assim: só trabalhava aqueles escravos. E muitas vezes o branco, quando precisava trabalhar, ele não trabalhava, porque era uma desonra muito grande. Ele preferia esmolar. Isso é história, porque trabalho era para os escravos, para os pretos, para os negros.
Ele preferia esmolar, e tinha branco vindo da Europa, e os chamados crioulos, que eram os pretos nascidos no Brasil, filho de escravas e europeus, eram os crioulos, que também não trabalhavam, porque trabalhar significava desonra muito grande. Então imaginem só, como que vem no tempo e no espaço essa cultura, e hoje aí nós estamos polindo os espíritos e falando, não, trabalho em verdade é lei divina, trabalhar, movimentar é lei divina, e Jesus fala, olha, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, mas depende de você, vai depender de você. E aí ele fala assim, olha, você tem que movimentar e buscar. Aí no item que nós estamos tratando, Eliana, ele fala assim, saiba para que lado você vai. Você tem que saber, porque senão você sai buscando qualquer coisa, você vai ter problema. Você tem que saber para que lado você vai. Porque ele está falando, observar os passos do céu. Ó, eles não semeiam, eles não ceifam a terra e não volta nada para eles. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Por quê? Bater e abrir-se-vos-á. Mas você está indo na direção errada às vezes. Por causa do seu livre-arbítrio, você vai naquilo que a Eliana falou, que não te dá sustentação. Não significa que não pode, não. Significa que você tem que saber o que você vai buscar. Para isso que nós estamos estudando o Evangelho. Está claro isso, gente? Está clara a junção das duas falas? A primeira no iniciozinho e a outra. Por isso que eu falo, observar o espaço do céu. Sabe por quê? Porque nós estamos ansiosos. Nós estamos super ansiosos. Ele fala, calma com isso aí. Olha, observar o espaço do céu. Eles não semeiam, e não falta para eles não. Para que essa ansiedade? Aí ele vai dizer, a cada dia basta ser o mal. Calma, viva o presente aqui agora. Não é que você não vai fazer planejamento não, tá? Você tem que planejar, mas não entra no ambiente de ansiedade não entra, porque as pesquisas mostram que mais de 90%, pode pesquisar, mais de 90% das nossas preocupações nunca acontecem, e aí você adoece, porque na verdade é uma emoção, a precipitação são os pares de emoção, né? O da precipitação é surpresa. Você não quer ser surpreendido, porque é instinto de sobrevivência. Você não deseja ser surpreendido, aí você tem que precipitar. Porque a surpresa é assim: você sai da caverna onde você mora, junto com seus filhotes, que está lá, e aí você sai e vai buscar comida. Quando você sai, vem um bicho maior do que você e te pega. Então você fala assim: agora eu não vou ser pego de surpresa. A hora que esse bicho vem, eu vou outra hora. Eu começo a planejar, né? Eu começo a me ajustar. Por isso que o Emmanuel fala que a fé nasce no berço rústico do temor. Como assim? A fé nasce no medo. No medo. É o processo de evolução espiritual. Primeiro, instintivamente, você tem medo do bicho que vai te comer na caverna. Aí você começa, ele vem de tarde, então eu vou de manhã caçar comida. Aí você vai no caminho errado e fala, não, agora eu vou para esse. Agora eu comecei no medo, depois eu tenho prudência, eu tenho agora observação, eu tenho a fé de acreditar. Eu acredito que ele não vai vir, então eu acredito, eu vou me alimentando essa fé, eu acredito que esse teto vai cair nas nossas cabeças, porque quem fez muito bem, que a cadeira que eu estou sentado não vai desmoronar, que ela suporta até 150 quilos, eu não estou com esse peso, a fé do acreditar, mas eu evoluo depois para uma fé do fides, de fidelidade, muito mais do que acreditar. Aí a entrega, sem eu ver, eu sinto e eu me entrego a minha vida àquilo. Esse movimento de trabalho, buscar primeiro o reino de Deus, estar em sintonia com o reino de Deus, saber o que você buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. O Espírito André Luiz, nós estamos estudando na terça-feira aqui a obra Nosso Lar. Capítulo 7 chama Explicações de Lísia. Estamos no 9, o problema da alimentação, no 18º encontro. Mas o capítulo 7 é Explicações de Lísia. O espírito Lísias está andando com o espírito André Luiz e explicando para ele. André Luiz está bem magoado, ainda está chateado, apesar de já ter saído do local perturbador que ele estava e
está num local melhor, que é uma colônia que tem o nome do livro e do filme, dos filmes que já interpretaram, Nosso Lar, que é uma colônia que está situada na direção do Rio de Janeiro. Eram os cariocas, sobretudo os portugueses que desencarnaram e foram criando essa colônia para receber eles próprios. Então aqui em Sete Lagoas nós temos mais ou menos 200 mil habitantes. Então provavelmente nós temos uma colônia aqui que vai comportar quase 1 milhão de espíritos, sete lagoanos que estão fazendo evolução por aqui, porque tem quase 4 tantos de desencarnado. Então nós temos ou 2, 3 patimentadas, dependendo, mas aqueles lá eram espíritos cariocas, dentre eles o próprio André Luiz, né? O Carlos Chagas, o cientista Carlos Chagas, que o próprio Chico falou que é, ele próprio mesmo. E ele perguntava para Lísias, que é um enfermeiro. Tem alguém da área de saúde aí? Tem serviço lá, tá? Pode ficar tranquilo. Não precisa desencarnar agora não, pode ir movimentando, mas tem serviço lá, tá? Tem serviço, nossa, área de saúde. Só que a saúde integral do ser. Se o pessoal da saúde, né, envolver-se nessa integralidade do indivíduo enquanto espírito imortal, aí pulava na frente. Tanto que tem uns médicos muito espiritualizados, que você confia, ele vai falando as coisas assim, consegue diagnosticar, porque é para cada médico encarnado ou enfermeiro, um médico desencarnado. Ele, se ele estiver espiritualizado, ele tem sintonia para diagnosticar e para auxiliar. Então André Luiz andava com o enfermeiro explicando Lísias, que é um espetáculo esse diálogo. Aí André fala assim: eu estou com um problema, eu estou muito sentido. Sabe por quê? Ô Lísias, será que as pessoas que nos antecederam aqui, a gente pode encontrar com eles aqui? Está perguntando assim: aqueles que morreram antes de mim, mas estava vivão, viu gente? Aqueles que morreram antes de mim, eu posso encontrar com eles aqui? É uma pergunta boa, não é? Pode ou não pode, pessoal? Pode assim, não. Pode? Pode encontrar. Então Lísias ia falar: não, por quê? Porque meu pai fez a grande viagem 3 anos antes de mim. Minha mãe veio antes. E é magoado, porque ninguém foi visitar ele, Miguel. Pensa bem, vocês ficariam também? Vocês ficariam assim: nossa, eu estou aqui, minha mãe não veio me visitar, logo minha mãe. E é magoado, sentido. É possível que os espíritos se encontrem aqui? Porque minha mãe fazia tudo para mim lá, estando encarnada, em casa, e ela desapareceu. Aí o Lísias fala com ele assim: claro, é plenamente possível. E conta a ele o que a mãe dele fez, para poder, a mãe dele fala assim: ó, sua mãe está num plano muito superior ao nosso lar. Parênteses, vou abrir um parênteses. Então nós tínhamos numa família um homem muito bem visto na sociedade, era um comerciante com muitas posses, um filho que era o próprio cientista, a história de um cientista, inclusive descobriu vacinas aqui, a própria doença de Chagas, um cientista, um cara renomado, reconhecido nacionalmente, e uma pessoa anônima, uma pessoa discreta, sem valor para a sociedade, sobretudo naquela época, dona de casa. Essa dona de casa é um espírito muito acima daquela família. Mas não, sua mãe era uma colônia muito superior. Quando ela ficou sabendo do seu fato, ela começou a mexer os pauzinhos, movimentar. Mexer os pauzinhos, movimentar em favor. Então tem intercessão, tá, gente? Tem em seu favor. E ela vinha aqui, ela pedia, ela requeria, ela fazia tudo e conseguiu compromisso de Clarence para te resgatar. Mas Clarence não conseguia te resgatar, não dava conta, até você fazer o movimento na direção certa. O movimento na direção certa: buscar e acharei, bateis e abrir-se e cruzar. Ele estava 8 anos na zona purgatorial, e ele fazia um monte de movimento para tentar sair de lá, observar as passas do céu. Ele estava ansioso para sair de lá, mas não fez o movimento na direção certa: buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, fazer o movimento na direção, conexão com o Criador. Exauriu, aí ele pede humildemente, deve ter o Criador do universo
e eu sou seu filho. Aí ele pede, quando ele pede, não sabe o tempo que durou a prece. Aí o pessoal estava lá do lado dele, com os enfermeiros, Clarencio e tal, todo mundo para socorrer ele e levar para a colônia. De maneira, André Luiz, que é perfeitamente possível. E sua mãe fez tudo isso. Ele falou, mas por que ela não veio me visitar ainda? Não veio ainda. Mas você pode ter certeza que ela vai vir. E aí ele fala assim, mas o que eu preciso fazer? Não, só de você ter um desejo sincero, você já deu o primeiro passo. Aí ele fala assim, 3 coisas são necessárias. Notei aqui. 3 coisas são necessárias para as coisas acontecerem. Desejar, mas não é só desejar, né, gente? Eu desejo. Eu desejo, vai acontecer? Não! Não vai! É só o início. Todas as coisas são criadas 2 vezes. 2. Uma aqui e outra se materializando no plano físico. Não tem nada que não é criado 2 vezes. Tudo é criado 2 vezes. Tudo. Você vai construir isso aqui, a gente pensa, faz a planta e tal. Começamos a criar. Você cria, não vamos fazer assim não. O salão está pequeno. Vamos colocar. Nós estamos criando tudo na nossa vida. A gente cria 2 vezes. O desejo de harmonia, o desejo, tudo a gente cria 2 vezes. Todo pensamento acalentado tende a se tornar realidade. É todo, para o bem e para o mal. Acalentou o pensamento, ficou com ele, acalentou, tende a se tornar realidade. Ele começa a se materializar. Por isso a importância da gente vigiar o nosso pensamento e modificar também nosso esquema psicológico, né? A importância da linguagem do Piaget, né? É isso, a gente modificando isso, trocando o conteúdo que nós temos, a educação, por algo superior. E a gente não vai encontrar nada superior ao Evangelho de Jesus. Não tem ciência nenhuma. Aliás, todas elas estão contidas nele, porque ele retrata a lei divina. Tem nada superior a isso, não. Você pode dar a volta para tudo quanto é lado. Espírito de qualquer, não é da terra, não. Nós estamos falando é de todo o movimento, não só do nosso planeta, é de todos os planetas. Então ele fala assim: você quer que sua mãe venha? A primeira coisa é desejar, a segunda é saber desejar, e a terceira é merecer. Então desejar, viu? Buscar e achareis? Busca e achareis. Aí você desejou, né? E tal. Mas aí observar o passo do céu. Buscar o reino de Deus, sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Saber desejar, porque senão você vai na direção errada, que foi a lição que a Eliana comentou aqui. Saber desejar. E a última coisa é merecer. Aí ele fala assim, em outras palavras, vontade ativa, ele muda o desejo por vontade. Agora ele fala correto. Porque desejo é na horizontalidade, ela está muito material, o desejo, né? O Immanuel Kant vai dizer que na verdade, liberdade é fazer aquilo que não se deseja. Olha que paradoxo, né? Liberdade é fazer aquilo que não se deseja. Não é esquisito? Não, liberdade é fazer o que você deseja, não. Ele fala, liberdade é fazer o que não se deseja. Porque se você fizer o que você deseja, você é escravo do seu desejo. E aí é um grande problema. Então, eu vou e desejo esse tênis do Miguel. Eu falo, nossa, pego o tênis do Miguel, fiquei escravo, porque eu vou ser preso ou coisa parecida. Eu desejo uma pessoa, uma mulher, vou lá e pego a mulher. E aí vou ser preso, porque eu desejei, então eu dei vazão ao meu desejo. Kant fala, não. E aí, por que Lísias mudou? Lísias fala, desejar, saber desejar e merecer. Depois ele fala, em outras palavras, vontade ativa. Mudou, não é desejo mais, é vontade. Porque a vontade você subordina tudo à razão. Aí eu vejo o texto, não, mas Miguel trabalhou para comprar, até estou desejando ele. Mas não é legal, ele aqui e tal, não posso fazer isso, pode voltar o texto de Miguel. Submetir à razão, isso é vontade. Mas ele fala, vontade ativa. É vontade ativa. Você submete aquilo que é o móvel do seu interesse, você submete aquilo à razão. Então é emoção, sentimento e razão em equilíbrio. Amor não é sentimento puro, amor é equilíbrio entre razão e sentimento. A gente engana com isso, né? É sempre equilíbrio. Você submete e vai movimentando a direção daquilo que você quer, aí a coisa se realiza. O vídeo mostra a pesquisa que fizeram envolvendo 2 grupos de crianças.
O primeiro grupo, os pesquisadores, a pergunta era a mesma. Se você tivesse um desejo apenas para ser realizado, o que você pediria? Perguntou para as crianças. Aí os meninos falaram assim, foram vários, tem várias respostas, mas a base da resposta era a mesma. Eu queria ficar muito rico. Criança. Eu queria ficar muito rico, podre de rico. O outro falou assim, eu queria um iPhone. Esse está até mais fácil. Eu queria um iPhone. O outro falou, eu queria uma Lamborghini. Vocês conhecem esse carro? Eu queria... E foi perguntando, só que as coisas, se eu pudesse um só, eu queria isso, queria ter muito dinheiro. Tudo bem. Foram essas respostas. Fizeram a mesma pergunta para outro grupo de crianças. E as crianças responderam assim, eu queria ter minha mãe de volta. Eu queria brincar com meu irmão. Que saudade, mas ele não vai voltar. Eu queria ter tempo para estar com meu pai. O outro falou assim, eu queria comer um pão. E um falou assim, eu queria provar alguma coisa doce. Alguma coisa doce. Qual que é a diferença desses grupos? O primeiro grupo eram crianças de um país desenvolvido. E o segundo grupo, crianças de um país em guerra. Por óbvio. De maneira que a gente costuma valorizar quando nós perdemos. E a gente não foca, como a Eliana falou no início aqui, naquilo que é essencial, que é perene. Nós não focamos na essência da vida. A gente não foca nisso não. Nós ficamos buscando, aí buscar e achar, ele é divino, é o trabalho. Ok, eu já entendi isso, e é toda ocupação útil, eu entendi isso. Só que observar os pássaros do céu, só que entre em sintonia com Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Entre em sintonia, é com Deus, é seu coração conectado com o Criador. O relacionamento é entre você e Ele. Não é mais ninguém cabe nessa história. Vai se proceder no mundo de relação. Porque à medida que eu faço e penso assim, eu começo a dar o melhor de mim no ambiente que eu estou inserido. No ambiente social, na vida. Eu encontro o meu vocation, o propósito, a vocação da minha vida. E olha, os estudiosos falam que eles falam dos 7 bilhões de encarnados, mas eu vou aumentar por minha conta. Dos 30 bilhões de espíritos que fazem evolução aqui no planeta, cada um de nós tem uma característica ou uma atribuição que ninguém no planeta faz melhor do que nós. Isso é pesquisa. Ninguém. Tem algo que você produz, que você faz, um movimento seu, que ninguém no planeta faz melhor do que você. Ninguém no planeta. Você já descobriu o seu? O propósito? O vocation, sua vocação, a sua entrega, o seu talento, a multiplicação do seu talento, a palavra do talento, você já descobriu o seu? Qual que é o seu? Porque o encontro, a convergência desses talentos, a convergência do fruto que cada um dá e opera, quando entende esses mecanismos da lei divina, é que faz a sociedade, e que faz esse crescimento dos espíritos, que possibilita esse crescimento social. É a convergência disso aí, desse movimento nosso. Na semana passada eu fui no velório de um pai de uma professora, trabalha conosco na escola, aqui em Jequitibá, e é a moda antiga, aqueles velórios, a moda antiga, que vela, um tempão e tal, bem a moda antiga. E como nós chegamos mais cedo, então ficamos conversando com as pessoas, porque estava velando lá em Lagoa de Santo Antônio ali, né?
alguns conhecem Lagoa dos Veados, mas estava naquela região. Ia partir e chegar. E nós estamos conversando com as pessoas que estavam lá, e as pessoas falavam do desencarnante. É comum, às vezes, a pessoa até virar santo depois que desencarna na boca dos outros, mas não era o caso. Não era o caso. Não era. As pessoas, 85 anos, as pessoas falavam dele com amor. Falava com amor. Falava, você não acredita não. Esse cara acolhia todo mundo. Ele era extraordinário, senhor. Aqui é a região inteira. Está vendo aquela escola? Foi ele que construiu. Está vendo aquilo que tem? Sabe aquele lugar? Assim? Foi ele. Parava tudo para acolher. Que pessoa extraordinária. Foi assim. Desse jeito. Quando o corpo chegou, provavelmente chegou só o corpo, né? A gente pode escrever no caixão da gente, né, Rosa? Eu não estou aqui. Melhor coisa, né? Eu não estou aqui. Por favor, eu não estou aqui. Não é não, Miguel? Eu não, e nem quero. Você quer estar lá? Eu não estou aqui. Então, mas eu achei interessante, porque a cultura nossa vê lá o corpo, né? Você olha ali, o corpo reflete. Você quer, você está matando a saudade que em verdade deveria ser quando ela estivesse movimentando no corpo de carne. Mas eu falei, não, ele está bem. Esse moço está muito bem, pelas impressões que eu estou tendo e as energias. Quando chegou as filhas, quando as filhas dele chegou, aquele choro mais doído, que dói, vai lá dentro da alma da gente, né? O desencarne é isso, né? É aquela choro doído que em verdade nós precisamos preparar para esse desencarne, né? A gente precisa, a gente fala, mas parece que a gente nunca está preparado, mas nós precisamos preparar, né? Os infartadores aí de plantão, né? E a gente precisa preparar. Mas quando as meninas chegaram, aí foi as falas que elas soltavam, só dava para ratificar a fala de todo mundo. Depois eu conversei com a nossa professora lá e falou, é aquilo mesmo que todo mundo estava falando. Como que aquele homem era importante para as pessoas? Na linguagem do nosso filósofo contemporâneo, o Cortella, se tornar importante para alguém é quando alguém te importa para dentro dela voluntariamente. Voluntariamente ela te importa para dentro dela. Aí você imortalizou. Todo jeito você está imortalizado. Você fez uma junção com ela de imortalidade, porque você foi importado para dentro. Eu fiquei pensando, nossa, no meu enterro, se encontrar o corpo, eu gostaria que as pessoas falassem assim, que eu tivesse sido importante para alguém. Importante para alguém. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Se alguém te importou para dentro dele? Vocês já pensaram sobre isso? É isso, gente. É isso que Jesus está ensinando. É isso que ele está falando. Busca primeiro o reino de Deus. Dá importância a esses meninos da guerra. Eles agora é o básico. Por isso que está lá na obra Pequeno Príncipe, espiritual, aquela obra, né? Se você olhar ela com os olhos de humano e ler ali, você não vai entender não. Mas se você conectar o seu coração, você é capaz de entender. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem quando vê com o coração. É exatamente isso. Se você tem essa conexão, aí acabou. Então, você tem sua busca e você pode buscar o material. Você pode e deve. Então ele está falando, né? Primeiro, vontade ativa. É esse movimento. Você precisa ter uma vontade ativa. Submete a razão, toda a emoção, o sentimento submetido à razão, mas com atividade. Você tem que elaborar, porque trabalho é a lei divina. E ninguém vai te dar de graça. Se alguém te der de graça, eu quero também, senão Deus é injusto. Você tem que ir na direção daquilo que você quer. E aí ele permanece. Trabalho constante. Trabalho, você tem que movimentar, você não pode parar, não. É isso mesmo. Nós vamos sentir bem com os nossos afazeres, gente. Nosso movimento. E que o trabalho seja conforme o Emmanuel ensina. Esse trabalho, ação, foi o início da nossa fala, e trabalho, serviço.
Trabalho ou ação é 100 passos, que Jesus fala. Quando te obrigares a caminhar 1000 passos, então o trabalho, a ação é 100 passos. A vida te obriga, você tem que alimentar, tem que vestir, tem que pagar água, luz, você tem que dar conta das suas responsabilidades. Quando te obrigares a caminhar 100 passos, caminhe com Ele, ou 1000 passos, caminhe com Ele, outros 1000, né? Então, porque uma coisa é lei, isso era assim, o judeu tinha que carregar a pasta do romano, as bagagens do romano, até determinada distância. Então o judeu reclamou com Jesus: nossa, mas isso é sacanagem, né? Ele falou assim: não, mas é mais ou menos isso, né? Ah, não, nós temos que carregar a mochila dele. Jesus fala: olha, isso aqui é só obrigação, porque está na lei, né? Quando te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe com ele outro 1000. Os outros 1000 é nosso vocátil, é nosso desejo. Às vezes parece que a gente está fazendo demais para muitos, né? Mas não é. E as pessoas às vezes não compreendem. Não é movimento frenético, não, gente. Não é movimento frenético, não é aquilo, como é que chama? Aquele viciado do trabalho? Tem um nome. Isso, workaholic, esse nome em inglês. Não é esse, não. Eu não estou falando disso, não, tá? Eu estou falando de você gostar daquilo que você está fazendo e ter presença de espírito. Minha mãe fica falando comigo que eu estou muito acelerado. Principalmente porque eu tive como é que eu vou chamar esse negócio, né? Tive uma suspeita de infarto. Quem infartou foi você, foi Félix, foi o outro, uns 4 aí. Eu não, tá? Suspeita de infarto. Fui levar uns exames para a médica. Aí falei com ela: estou sentindo uma dorzinha no peito aqui. E a dor segue pelo braço. A área de saúde, né? O cara é preto, que a maioria dos pretos morre de coração. Isso é fato, gente. É uma estatística. Coração e glaucoma, fica cego, viu? Então, né, não tem 100% de vantagem dessa melanina, não, tá? Tem umas vantagens sim, mas não é 100% não. O cara é preto. Eu falei com ele: estou sentindo a dorzinha do milho. Desceu para cá. E meu pai infartou com 40 anos e morreu. Ah, gente, olha que eu falei isso. Na polícia é engraçado, porque às vezes a pessoa vai tirar um documento e tal, e quando ela vai tirar um documento, tem um mandado de prisão para ela, sabe? Aí você fala: não, peraí, tem um negocinho aqui no seu nome, dá a volta para casinha, vai lá e tchau, grampei o cara, senão o cara vai embora. Foi isso que aconteceu comigo, como se eu tivesse um mandado de prisão para mim, como se eu tivesse julgado a tarrafa. A partir dali, já vai para o hospital, e chama isso, chama aquele outro, e vão fazendo os exames. E eu tinha tranquilidade que não era infarto, mas se fosse, mas eu tinha essa tranquilidade, não estava infartando. Meus médicos não tinham, não. Aí faz aqueles exames lá, dá problema. Aí repete de novo, dá problema. Fala: ó, tem gente que está infartando mesmo, vamos fazer um cateterismo. É engraçado, menino. Enfia um negócio aqui na sua veia, sai lá no coração e solta lá um contraste. Você fez, né? Aí 2 vezes. Ixi, falar com você tem que trabalhar, senão eles chamam você: volta. Você está fazendo o que aí? Aí o dia inteiro, né? Faz esse negócio. Não, ele não infartou, não, mas descobre que tem um negocinho lá, uma doença com um nome esquisito. Como é que chama o trem? É uma doença lá, um trenzinho mequetrefe bobo, tá? Uma doença do coração, uma coisa simples. Repolarização precoce. Falou: quando você te pegar, você fala que tem repolarização. Não todo mundo vai achar que você está infartando. Repolarização precoce, mais essa. Mas o fato é, pessoal, e aí não deu nada e tal, mas eu fiquei nas reflexões. O que acontece? A morte é isso aí mesmo. Você vai perder o controle de tudo. Você vai sair achando que está tudo bem. Entendeu, Alexandre? Você sai achando que está tranquilo. A hora que você sai, tudo dá um pulão em você. Aí não tem tempo de você falar nada com ninguém, não tem tempo de você falar que ama alguém. Se você tem um cachorro bravo que só você que trata, outro vai ter que tratar. Você não levou cueca, meia, calcinha para quem é, nada, toalha para tomar banho, não tem pasta de dentro, não tem escova, nada. Acabou. Mal vai dar conta de ligar para alguém. É isso, acabou. Ah, não, deixa eu tomar um abraço, deixa eu despedir. De tarde, minha netinha chegou lá, eu falei: põe na porta ali para eu ver. Aí a Aninha falou assim: não, pai, não pode entrar aqui não. Eu falei: não, que duro. Ou seja, nós vamos perder o controle. A gente vai perder o controle. Treina agora. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu fiquei satisfeito com uma coisa.
Tranquilidade do baú, não é só você não. Estava lá e entrou em oração e não, fiquei tranquilo. Falei, não, se tiver desencarnar, eu tinha impressão que não ia desencarnar. Não ia, porque eu acho que eu vou saber. Eu tenho essa consciência, a maioria não sabe não, mas eu acho que eu vou saber no domingo. Mas não tinha e fiquei tranquilo. Mas se fosse, tiver infartando, fazer o quê? Não é isso? Mas com isso, a minha mãe ficou 15 minutos me falando, meu filho, olha, isso é porque você sai do serviço e vai fazer palestra todo dia. Todo mundo fala isso comigo. Aí você mora longe, aí você já chega 10 horas da noite em casa, você tem que parar com esse ritmo, ó. Aí falou uns 15 minutos, falei, mãe, só tem razão. Vou parar com isso mesmo e tal. Eu tenho que dar ela razão, gente. Vou brigar com a senhora de 80 anos? Não, deixei ela falar. Aí no outro dia ela ligou para mim, tudo bem? Não, tá tudo bem. Começou de novo, falou mais 15 minutos. A mesma coisa. Você tem que parar. E é isso, esse ritmo seu e tal. E eu concordei com ela. Concordei, não, só está coberto de razão. Concordei. É minha genitora, é minha mãe. Não vou querer mudar a cabeça dela, não. Mas isso me faz bem. Eu penso que é útil. Me faz bem. Não sei se é exatamente o vocate ou não. Mas é útil, é importante. Isso acolhe corações, o Cristo precisa. Então eu vou ficar na minha comodidade. Meu coração está fraco, agora eu não vou fazer palestra não. Primeira coisa, vou cortar os estudos, né? Vou fazer. Não, nada disso. Quanto mais é o próprio, como é que chama o gigante deitado? Jerônimo Mendonça. Jerônimo, quando foi reclamar, né? Que o coração dele estava por um fio. E o Chico também, né? Os espíritos falaram, tem fio de nylon, fio disso, tem fio daquilo. Então aqui faz o seguinte, trabalha que o fio engrossa. Então, gente, se a gente parar, se nós não tivermos nesse movimento de utilidade para nós e para a sociedade, só nos resta retornar à paz espiritual, porque aí nós estamos dando trabalho aqui para os outros. Trabalha na perspectiva de que as coisas vão dar certo, movimenta e faz, propõe. Não pense que você está idoso para nada, não, porque você é espírito. Você é espírito. Tem algumas coisas que o corpo não vai dar conta de fazer mais, não, né, baú? Tem algumas coisas que o corpo já não responde, mas você faz outras. Você faz outras coisas, mas se você parar de tudo, você desencarna. Pode vir, não está fazendo nada aí mesmo, está dando trabalho. Não. A gente precisa de continuar. Então o capítulo 25 ele fala isso. Trabalha a lei divina. É isso mesmo. Trabalha a lei divina. Então você movimenta na direção daquilo que você deseja. Aí no observar o espaço do céu fala assim: cuidado com o que você deseja. Cuidado. Você tem que saber aonde que você vai focar. Senão você vai acumular tesouros que não tem necessidade nenhuma que a Eliana trabalhou de nada. Você vai acumular, meu filho, e daí a pouco você está extremamente depressivo, ansioso e não vai resolver muita coisa não. Foca naquilo que tem valor, movimenta na direção, mas canaliza naquilo que efetivamente tem valor, conforme a pesquisa que nós narramos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sem ansiedade, conecta com o Criador. Ansiedade, movimento de ansiedade é falta de fé. Me desculpem, tá? Se vocês ficarem chateados comigo, mas é falta de fé, tá? Questão 135 do livro Consolador. Pode olhar lá, se quiser olhar na internet. Se o determinismo divino pergunta para Emmanuel, é do bem quem criou o mal? Aí o Emmanuel vai responder que o mal é justamente fruto das nossas fragilidades, que nós, confiando mais em nós do que em Deus, transforma nossas fragilidades num foco de ação contrária à lei divina, à lei de amor, querendo ter e querendo fazer, e vai dizer: eis o mal. Por isso que nós somos cortados algumas coisas. Já viu aquela pessoa que estudou concurso 5 anos, sabe demais, você fala, vai passar, e não passa? O outro chutou e entrou? Você já viu isso? Já viu? Vontade ativa, trabalho incessante e merecimento.
se for ruim para a sua evolução, para a sua reencarnação, a espiritualidade não vai permitir. Merecimento justo. Se não é para aquela encarnação, por mais que você esforçar na direção, canalizar, não vai acontecer. E a gente precisa entender isso. Merecimento justo. E operar na vida sem rebeldia. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos abençoe e nos ampare.